Na Bíblia, o fogo é associado à purificação, né? A julgamento, a punições e também à presença de Deus. Aqui eu entendo esse fogo como a presença de Deus através do Espírito Santo, pois era uma reunião de crentes, né? 500, depois ficaram somente 120, e esses que com o Espírito Santo queimando dentro deles foram purificados e transformados em homens de Deus e saíram para pregar o Evangelho. No meu entendimento, Atos 2, interpretado com a hermenêutica bíblica, é um cumprimento do que Jesus prometeu, que seria derramado sobre eles, os discípulos, né, os crentes, o Espírito Santo, dando início a uma igreja missionária para a expansão global do cristianismo. Aqui não tem batismo, né? É derramamento do Espírito. Então, em Atos 2 tem o derramamento do Espírito Santo, né? Capacitando os discípulos, capacitando os crentes a irem pregar o Evangelho a toda criatura, como disse Jesus, né? Marcos 16:15. Na hermenêutica, essa é a interpretação bíblica, né, para esse evento divino de Atos 2. Para a igreja testemunhar com diversidade de línguas, como sinal para todos os povos, a mensagem sobre Cristo Jesus. Então, a interpretação bíblica aqui para Atos 2 é isso, é testemunhar sobre Jesus Cristo em todas as línguas de todos os povos, né? Aí a gente vai ver a mensagem na sequência aqui que Pedro prega, né? Que é uma mensagem que chama as nações, os povos, ao arrependimento e à salvação. A hermenêutica bíblica de Atos 2 nos traz luz a alguns pontos, como o Espírito Santo da promessa, como está escrito lá em Joel 2, dos versículos 28 ao 32, né? O derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, dos convertidos, dos crentes, né? Simbolizando a nova aliança. O Espírito Santo é dado a todos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem é que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo? Os crentes, pela fé, que oram em nome de Jesus. A ação do Espírito Santo aqui em Atos 2 manifesta como som de vento, línguas de fogo, dom de falar em línguas estrangeiras, né? Já que o contexto aqui é da obra missionária. Então, eu entendo aqui que esses eventos são a presença do poder de Deus agindo na terra com a sua multiforma de se apresentar, né? Capacitando os discípulos, né? Capacitando os crentes para a sua obra, que é trazer de volta para si todos os povos, línguas e nações, né? E as pessoas de diferentes países que estavam ali ouvindo cada uma a mensagem das maravilhas de Deus em seus próprios idiomas, né? Suas próprias línguas originárias, né? Mostra o contexto de Atos 2, que é a missão global do cristianismo, pregar o Evangelho a todos, né? A pregação de Pedro mostra isso. Ele usa o evento do Pentecostes e fala sobre Joel e Davi, para dar veracidade, né, à ressurreição de Jesus e o cumprimento das profecias. E essa pregação de Pedro termina com um chamado, né, aos povos, às nações, um chamado ao arrependimento e à salvação. E foram quase 3.000 almas que se converteram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nasce a igreja cristã,
Igreja essa que é fortalecida pelo Espírito Santo, que continua queimando dentro de cada crente, cada cristão, impulsionando, purificando e capacitando a cada crente para pregar o Evangelho. E assim, conforme as pessoas vão ouvindo a pregação do Evangelho e se convertendo a Cristo, de imediato vão sendo batizadas com o Espírito Santo, que vai purificando-as e transformando-as, os seus caráteres, impulsionando-as a testemunhar o Evangelho com ousadia e fé, aonde chegarem, né? A hermenêutica bíblica mostra o propósito dos dons espirituais que estão nesse contexto de Atos 2. Dons esses que foram concedidos aos crentes para confirmar e capacitar a igreja a testemunhar às nações. Eu entendo que o Pentecostes, de Atos 2, não foi um evento para edificação individual, e sim para a edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja para a pregação do Evangelho. Esse é o meu entendimento, sobre Atos 2 e também sobre esse fogo que desceu, do céu e ali encheu os crentes que estavam aguardando a descida do Espírito Santo. E na sua multiforma, Deus enviou o Espírito Santo representado com fogo. Pessoas do lado de fora da casa viam, sendo repousados em cada cristão que estava ali dentro da casa, aguardando esse momento tão especial do cumprimento da promessa de Jesus Cristo. E assim eles, cheios do Espírito Santo, saíram, para fora e começaram a pregar o Evangelho, esse Evangelho maravilhoso que salva, que batiza com o Espírito Santo, purifica, capacita, envia e leva os crentes para o céu. Isso é o que eu creio na palavra de Deus.